E aí, gente, tudo bom? Eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo, porque me pediram para falar sobre escopo de variáveis. Então, tem que explicar primeiro o que é variável, para depois explicar o que é escopo e explicar como é que as duas coisas encaixam. Variável é um nome mnemônico para referenciar uma região da memória. Mnemônico quer dizer fácil de lembrar. Convenhamos, ó, isso aqui ó, é muito mais fácil de lembrar do que isso aqui. Ó. Escopo ou namespace é a região do código do seu programa, né, aonde a sua variável existe, onde ela é acessível. Basicamente, você tem dois tipos de escopo em programação. Isso varia um pouco, mas você tem basicamente dois tipos. A variável global e a variável local. A variável global é que é acessível ou em todo o escopo do módulo que você está usando, ou em todo o programa, dependendo da sua linguagem de programação. Isso varia. E a variável local é que só é acessível no escopo em que ela foi declarada. Isso quer dizer, na sua função, você declarou uma variável, saiu da função, aquela variável não existe mais. Então vamos a alguns exemplos. Então, vamos usar o TypeScript, porque ele tem um conceito muito padrão para lidar com um escopo de variáveis. Você vai ver isso repetido em diversas linguagens, que é o global é global no módulo que você está trabalhando e local é local no escopo que você está trabalhando. Isso é diferente de Python. O escopo de Python pede um vídeo só sobre ele para explicar, porque o escopo de Python é complicado e enrolado. E linguagens como Lua e de Develop tem o conceito de global para todo o programa. Então, a variável global para todo o programa, mas isso não é comum. Eu vou criar uma variável global aqui, vou chamar de x, vou dizer que é um número, atribuir 42. Agora eu vou criar uma função. Por que uma função? Porque uma função define um novo escopo. Eu vou chamar de increment x. E ela não retorna nada, ela é void. O que essa função vai fazer? Aqui eu estou no escopo da função, não estou mais no escopo global. X incrementa 1. Bom, então se eu perguntar o valor de x, eu tenho 42. Se eu chamar increment x e perguntar o valor de x de novo, 43, porque eu mexi na variável global. Eu posso repetir isso de novo. 44. Agora, vamos entender agora o escopo local. Vou criar uma nova função chamada f, que retorna um número. Nela eu vou declarar uma variável local, eu vou chamar de x também. Aqui eu estou fazendo o que se chama de shadowing, que vai ser um número igual a 5. E vou retornar esse x. Então, se eu perguntar um valor de x, é 44. Executando f, ele retorna 5, e o x é igual a 5. Mas se eu chamar o x aqui de novo, é 44, não foi alterado. Por quê? Porque o x global é 44, porque a gente criou com 42 lá em cima e depois incrementou duas vezes. Dentro da função f, eu declarei um x local, que não é o x global. É diferente, essa variável é local. Então, ela só existe dentro do escopo da função. Saiu da função, ela não existe mais. E a função está retornando o valor desse x. Isso não vai ser muito diferente nas outras linguagens. Por exemplo, em Lua, né? Vou criar aqui uma variável x igual a 42. Aí eu vou criar uma função increment x igual a x mais 1. Então, x increment x, x, ó, de novo, x. Agora vamos fazer a mesma coisa, criar a função f, local, x é igual a 5, retorno 5, f, x, mesmo comportamento. Nesse caso, que é um caso simples, Python vai se comportar da mesma forma. Vou criar a variável local x, vou criar a função incrementa x,
Em Python, por padrão, todas as variáveis são locais. Então, eu preciso declarar a variável como global. X é x mais 1. Então, se eu chamo x é 42, se eu incremento x, chamo x é 43. Ó, incremento x de novo, mesmo esquema. Agora vamos criar a função f, que retorna um inteiro. Vamos lá. X é igual a 5, torna x. Então, meu x é 44, chamo f5, meu x continua sendo 44. E essa é a diferença entre variáveis globais e variáveis locais. As variáveis globais são acessíveis num escopo maior, seja do programa todo, como em Lua e de Develop, seja no escopo do módulo atual, como na maior parte das outras linguagens. E a variável local existe só no escopo local, seja da função, seja da classe, seja do que for. Ok? Valeu, gente!